Olá, queridos! Estamos de volta para continuar a nossa jornada juntos até o Apocalipse. Eu sou Elza Mouraria, este é o Canal Bendito e hoje nós estamos iniciando nossa nova série, 16 dias aprendendo sobre a graça salvadora em Romanos. Eu estou bem animada e espero que você também esteja, pois eu creio que Deus tem lições maravilhosas para nos ensinar nesse tempo que passaremos juntos. Então, pegue sua Bíblia e vamos ao primeiro capítulo da nossa série. A partir de agora, nós vamos estudar vários livros conhecidos como epístolas, e eu acho pertinente esclarecer a diferença entre carta e epístola. Em termos gerais, uma carta é um documento pessoal que trata de assuntos particulares. Já uma epístola é um tratado literário escrito em forma de carta, mas com a intenção de ser lido por um público mais amplo e diverso, com a finalidade de ensinar, pregar, moralizar ou discutir conceitos teológicos e filosóficos. Então, conhecendo essa diferença básica, vamos ao contexto da Epístola aos Romanos. Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 d.C. e representa o grau mais elevado do pensamento teológico cristão. Paulo a escreveu quando estava provavelmente em Corinto, durante a sua terceira viagem missionária, preparando-se para levar uma oferta aos cristãos pobres de Jerusalém. Foi uma epístola escrita para uma comunidade que Paulo ainda não conhecia pessoalmente. Sendo assim, ela acabou funcionando tanto como uma apresentação formal da doutrina que Paulo pregava, quanto um pedido de apoio para a sua futura missão na Espanha. Naquela época, Roma era o coração do império, uma metrópole cosmopolita onde o cristianismo estava crescendo entre os judeus que se convertiam e os gentios. Porém, o cenário era de extrema sofisticação cultural e profunda decadência moral. Havia um clima de uma relativa paz, pois o governo do imperador Nero estava no início e as grandes perseguições contra o cristianismo ainda não haviam começado. O governo romano ainda via o cristianismo apenas como uma seita do judaísmo, que era uma religião permitida pela lei romana. Uma igreja forte ali em Roma era estratégica para a expansão do evangelho até a Espanha. Nos versículos 1 a 7, Paulo escreve uma introdução que funciona como seu cartão de visitas. Ele se apresenta a uma comunidade que, como eu já disse, ele ainda não conhecia pessoalmente. Ele se identifica como servo, indicando que ele pertence a Jesus Cristo, e apóstolo, enfatizando que sua autoridade não vem de si mesmo, mas de uma convocação divina. Paulo define o Evangelho como sendo a promessa messiânica de Deus cumprida na pessoa de Jesus Cristo, que foi confirmado como Filho de Deus pela ressurreição. Em seguida, Paulo expressa sua profunda afeição e desejo de visitar os cristãos em Roma. Ele começa com uma nota de gratidão, afirmando que a fé da comunidade cristã em Roma já era conhecida em todo o mundo civilizado da época. Como Roma era um centro do império e o ponto de convergência de todas as estradas, o testemunho dos cristãos locais se espalhava rapidamente através de viajantes e comerciantes. Paulo utiliza uma linguagem de lealdade e serviço, revelando que, embora tenha tentado visitá-los várias vezes, foi impedido por várias circunstâncias. Seu desejo não era apenas conhecer os irmãos romanos, mas também compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. E ele demonstra uma humildade notável ao dizer que também esperava ser encorajado pela fé dos romanos. O texto também destaca o conceito de dívida missionária. Paulo se declarava devedor de todas as culturas, desde os gregos instruídos até os povos considerados bárbaros, deixando evidente o caráter universal da mensagem que ele pregava.
Sem hesitar, ele reafirma sua prontidão para anunciar o evangelho em Roma, a capital do poder mundial. Essencialmente, o trecho mostra o coração de Paulo como um mentor que prioriza o relacionamento e o encorajamento mútuo antes de começar a aprofundar suas instruções teológicas. Nos versículos 16 e 17, Paulo apresenta a tese central de toda sua carta. Ele não se envergonha do Evangelho porque o compreende como poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa que crer. No contexto cultural de Roma, onde o poder era medido pela força militar, influência política e status social, declarar que a mensagem de um homem crucificado era o verdadeiro poder era algo revolucionário e, para muitos, escandaloso. Paulo destaca que essa salvação é democrática, começando pelo judeu e estendendo-se ao grego, quebrando a exclusividade religiosa da época. Ele também introduz o conceito da justiça de Deus, que não se refere apenas ao caráter justo de Deus, mas à forma como ele torna as pessoas justas diante dele. E ele cita o profeta Abacuque ao dizer que o justo viverá pela fé, reforçando que o relacionamento com Deus não é baseado em méritos ou no cumprimento de leis rituais, mas na confiança contínua. Em resumo, Paulo afirma que o Evangelho é uma força ativa que transforma a posição jurídica e espiritual do homem, agindo exclusivamente através da fé, do início ao fim. E então, a partir do versículo 18, Paulo muda o tom. Ele passa a descrever o estado trágico da humanidade que está debaixo da ira de Deus por causa da impiedade. Ele argumenta que, embora a existência e o poder de Deus sejam claramente visíveis através das obras da criação, os homens escolheram ignorar essa revelação. O pecado principal não é apenas a imoralidade, mas também a idolatria. O homem trocou a glória do Deus imortal por imagens de homens e de animais. Como consequência dessa rejeição deliberada, o texto afirma que Deus os entregou às suas próprias paixões desordenadas. Isso resulta em uma espiral de degradação que mostra que, uma vez rompida a conexão com o Criador, todas as outras relações humanas se corrompem. Em seguida, Paulo traça um retrato sombrio da sociedade romana daquela época, que inclui a inversão de papéis sexuais naturais e uma lista extensa de vícios sociais que nós lemos dos versículos 29 a 31. E então ele termina o capítulo declarando o seguinte: as pessoas não erram por pura ignorância. No fundo da sua consciência, elas sabem o que é certo e o que é errado. Mas o pior estágio não é o erro individual, que pode acontecer por uma fraqueza, mas sim a criação de uma cultura que apoia o erro. Quando o indivíduo aplaude, defende e incentiva os outros a cometerem os mesmos deslizes, ele tenta normalizar a própria conduta para aliviar o peso da culpa. No Império Romano da época, isso ficava muito claro nos espetáculos públicos, onde a violência, a traição e a imoralidade eram assistidas pela multidão que aplaudia essas práticas. Não era apenas um indivíduo errando sozinho, era uma sociedade inteira aplaudindo o erro coletivo. É exatamente aí que Paulo começa o capítulo 2 dizendo: por isso você é indesculpável quando julga os outros. E então ele dá uma reviravolta que vai nos surpreender, falando sobre o que Deus espera de quem já conhece a verdade. Prepare o coração para continuarmos nossa jornada e não perca o capítulo de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.